Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos dando início a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje nós iremos fazer a correção na avaliação diagnóstico para termos aqui, um conhecimento prévio, sobre o conteúdo que vocês trouxeram do ano passado para cá. O que vocês, viram aí no conteúdo no ano anterior, para que nós possamos ter aqui uma ideia, de ter aqui um diagnóstico sobre o que nós, qual será o nosso caminho, que nós teremos aqui no nono ano, o que nós vamos ter que trabalhar mais, o que nós vamos ter que refletir mais, reforçar mais. Então, essa avaliação, ela tem esse objetivo, fazer esse levantamento para termos aí um conhecimento prévio, do que vocês trouxeram do ano anterior. Então, ao longo das perguntas, vocês poderão observar qual é o conteúdo que está sendo revisto, naquela pergunta. Então, eu vou ler as perguntas com vocês e vou, na medida do possível, explicando e dizendo quais são as alternativas, que estarão corretas, ok? Então, vamos lá, pergunta número 1, nós temos aqui um trecho, observa as ideias dos três grandes pensadores da Idade Moderna, quem eram os principais filósofos que tinham naquele momento, quem eram os pensadores, quem é que produzia conhecimento aqui na Europa durante a Idade Moderna. Então, nós temos aqui o primeiro, Adam Smith, que era um escocês. Ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro ele vai afirmar que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. Então, o Adam Smith, esse filósofo, defendia aí essa ideia, do que vai se tornar aqui como fonte de riqueza é o trabalho e não a terra. Depois nós temos o Karl Marx, que era alemão. A ideia central de Karl Marx é que a história das sociedades humanas é a história da luta de classe. Ele vai dizer que o que compreende, o que compõe a história aqui da sociedade humana foram as lutas sociais, as lutas de classe que foram tendo ao longo do período da construção da história. Nós temos Thomas Malthus, que é um inglês. Ele escreve um livro, Ensaio sobre o Princípio da População. O Thomas Malthus, ele vai escrever a teoria malthusiana, que dizia que o planeta ia chegar num certo momento que nós íamos ter um crescimento populacional tão grande que a produção de alimento, não ia suprir aqui as necessidades da população, que tinha aqui, que vai surgindo. Então, o Thomas Malthus ele vai dizer nesse ensaio sobre o princípio da população que a natureza ele impõe os seus limites para o progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em produção aritmética. Então, ele vai dizer que a população ela cresce mais do que a produção de alimentos, e vai chegar uma hora, em que o planeta não vai conseguir mais produzir tanto alimentos, para essa quantidade gigantesca da população mundial. Então, ele faz aí essa análise. Então, nós temos os três grandes pensadores da Idade Moderna, o Adam Smith, Karl Marx, e Thomas Malthus. Pode-se afirmar que, letra A, os três pensadores defendiam o liberalismo clássico? Não, essa não é correta. As três ideias propõem a ditadura do proletariado? Não. Adam Smith propõe o liberalismo clássico, Thomas Malthus e Karl Marx o socialismo utópico? Também não é essa. Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico e o Karl Marx foi um dos autores do socialismo científico. Então, essa está correta. Tanto Thomas Malthus quanto Adam Smith, ele, na sua construção, do seu pensamento, aqui a defesa do seu pensamento, ele vai construir aqui o seu pensamento baseado, no liberalismo clássico. O que é esse pensamento liberal clássico? O liberalismo, gente, era uma corrente político-social
que defendia a ideia de que o Estado não deveria interferir nas relações econômicas, né, que o Estado deveria ter liberdade, né, aliás, o Estado não, o comerciante, o comércio, né, que deveria ter aqui, né, defendia a sua liberdade, que o Estado não deveria intervir nas relações econômicas. Já Karl Marx, ele vai ser um dos responsáveis da criação do socialismo, né? O socialismo surge a partir de Karl Marx, que vai defender a ideia, né, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade em que os trabalhadores têm os seus direitos adquiridos, né? Então a resposta correta é a letra D. A letra E, Karl Marx e Adam Smith são considerados anarquistas e Thomas Malthus socialismo utópico. Então também essa está errada. Então a resposta correta é a letra D. Depois nós temos a pergunta de número 2. O gênero humano é de tal ordem que não pode subsistir a menos que haja uma grande infinidade de homens úteis que não possuam nada. Esse trecho é um verbete que defende a igualdade, que está presente no dicionário filosófico. O comércio que enriqueceu os cidadãos da Inglaterra contribuiu para os tornar livres, e essa liberdade deu, por sua vez, maior expansão ao comércio. Daí se formou o poderio Estado, que está nas cartas inglesas. Eu não sei se vocês já observaram, nesse primeiro momento, nós temos aqui muito, né, o pensamento filosófico, práticas iluministas, nós temos aqui a Revolução Industrial, o capitalismo econômico, tudo está presente aí nessa revisão. E tem outra coisa importantíssima, que vai discutir também o início do pensamento filosófico. Tanto é que quando vocês estiverem lá no ensino médio ano que vem, no primeiro ano, vocês terão uma disciplina, né, que será a filosofia, que vai discutir só sobre o pensamento filosófico. Então, sobre os trechos de Voltaire, é correto afirmar que o autor, então o autor, Voltaire, ele citou 2 trechos aqui, né? E aí é correto afirmar que o autor faz o que com esses 2 trechos? Letra A. Define com suas ideias o interesse da burguesia como classe no século XVIII, o comércio como condição para a acumulação de capital, a riqueza como fator de liberdade e do poder de Estado, e a propriedade ligada à desigualdade. Essa é correta. Letra B. Crê como filósofo iluminista do século XVIII na igualdade social e política, pois a filosofia burguesa elabora uma doutrina universalista que confunde a causa da burguesia com a de toda a humanidade. Errado. Né? Nós não temos aí essa igualdade entre burguesia e as sociedades, né? E as outras e as sociedades mais simples, né? Então essa é errada. Letra C. Critica a centralização do poder na medida em que ela breca a liberdade, impedindo o progresso das técnicas e a expansão do comércio que geram riqueza e, ao mesmo tempo, aceita a propriedade como fundamento da igualdade. Então está errado, né? Porque aqui a questão da propriedade, né, ela não é aqui um fundamento de igualdade, pelo contrário, de desigualdade social. Né? Então a resposta correta, gente, é a letra A. Tá? É a letra A que está correta. Então agora nós vamos para o número 3. Número 3? Número 3. Tá? 3. Em meados do século XVIII, diversas monarquias europeias se modernizaram, com base nos ideais iluministas, para um programa de reformas que assegurasse uma administração mais racional e eficiente do Estado. Embora afirmasse agir em nome da maior felicidade dos povos, estes permaneciam excluídos da tomada de decisões políticas. Considerando as relações entre a cultura iluminista e as reformas promovidas pelos soberanos esclarecidos, analisa as afirmativas a seguir. Então é para dizer quais as com relação ao pensamento filosófico,
né, com a relação aqui da cultura iluminista e as reformas promovidas, né, por esses soberanos do conhecimento. Quem são esses soberanos esclarecidos? São os intelectuais, são os estudiosos. Então, considerando essa relação entre a cultura iluminista e os soberanos esclarecidos, ou seja, os estudiosos daquela época, é para analisar qual é a resposta correta. Os soberanos reformadores concentravam seus esforços no desmantelamento dos privilégios fiscais e no redimensionamento dos poderes eclesiásticos, como o caso do Frederico II na Prússia e de José I de seu ministro Pombal em Portugal. Então essa resposta ela é errada, né? Os soberanos reformadores, esses intelectuais esclarecidos, não definiam essa ideia de desmantelamento, né, do pensamento fiscal. Aliás, está correta, né? Já estou com o pensamento lá na cama, gente. Então, o 1 está correto, tá? Somente as afirmativas 1 e 2. Então, a número 2. Então, essa está correta, tá, gente? Eu equivoquei aqui. Então, número 2, os filósofos iluministas forneceram o tema da razão, da boa administração pública e da felicidade aos projetos absolutistas dos monarcas e o da liberdade de oposição anti-absolutista. Então, gente, os iluministas, né, os filósofos iluministas, vai defender essa ideia da razão, né, que todo a ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade está baseada na produção do conhecimento racional, né? E vai defender essa ideia de que para ter uma boa administração pública, né, os projetos dos absolutistas aqui dos reis tem que estar, né, aqui de acordo com a felicidade, né, das pessoas. Então, a resposta correta, gente, é a letra B, tá? Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Então, é a letra B. Tá? Número 4. O século XVIII europeu foi marcado pela crise do antigo regime e pelo advento do iluminismo. Um movimento intelectual e político favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a felicidade e o bem-estar social. Então, gente, o século XVIII ele foi marcado pela crise do antigo regime. O antigo regime era Estado, sociedade Estado, burguesia e camponeses. O antigo regime era baseado nesses três grandes tripés. Aqui o rei, o Estado, a burguesia e o clero e os camponeses, tá? Então, o iluminismo ele vai surgir para criticar aí esse regime extremamente ultrapassado. Tanto é que o iluminismo ele é um movimento intelectual, né, que ele vai estabelecer aqui, né, elementos para uma administração política, né, aqui usando aqui os princípios da razão, porque eles acreditavam que a ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade estava baseado a partir, né, da construção do pensamento racional, que uma pessoa só poderia alcançar a liberdade, a fraternidade, né, liberté, igualité e fraternité, a liberdade, igualdade e fraternidade, né, a partir do uso da razão. Então, a resposta correta do número 4 é analise as assertivas abaixo. É para analisar quais é as que estão corretas. Então, nós temos duas corretas e duas incorretas. As que é correta. Número 1. Enquanto movimento intelectual, o iluminismo pretendia divulgar o conhecimento até então produzido pela humanidade. Foi por isso que se produziu entre 1751 e 1780 uma enciclopédia. O que era a enciclopédia? Então, os iluministas, né, produziram aí um conjunto, né, de ideias, né, difundido aí nesse livro, né, nesse grande dicionário de conceitos chamado enciclopédia. A enciclopédia era composta por 35 volumes, então são livros que gente, você achava todo o conhecimento que você precisava. Era como se fosse o Google daquela época, né, o Google e o dicionário, né, a Wikipédia, né, a Wikipédia que nós usamos seria a enciclopédia daquele momento. Então, essa está certa. 2. A base ideológica do antigo regime, assim chamado,
por se inspirar na elaboração aristotélica, era a crítica ao poder absolutista e a defesa da soberania popular. Filosoficamente, se filiava à elaboração de enciclopedistas como Voltaire, D'Alembert, Montesquieu e Rousseau. Então está errado, né? A base do antigo regime não era, né, essa ideia inspirada nos filósofos, no caso de Aristóteles, né, Platão. Então tá, essa resposta é errada. A número 3. As sociedades europeias do antigo regime eram estamentais e o poder político e econômico estava nas mãos da nobreza e da igreja. Mas a educação ficava a cargo dos enciclopedistas que fundaram universidades para lecionar aos filhos da elite um tipo de conhecimento laico, científico e comprometido com a reestruturação social. Então, essa também está errado, né? O antigo regime não era, né, essa ideia, né, defendida aqui na resposta. Então, essa está errada. A 4. Enquanto movimento político, o iluminista criticava sociedades estamentais no antigo regime. Então, isso é o que o iluminista fazia, né? Criticava que as bases do Estado, os homens da ilustração, ou seja, os homens, os pensadores iluministas, os filósofos iluministas questionavam a influência política e cultural da igreja, os privilégios da nobreza, a servidão no campo e a censura às chamadas ideias perigosas. Então, o antigo regime, aliás, o iluminismo vai criticar esse antigo regime, né, que pregava que a defesa de um sistema extremamente opressor com relação às sociedades. A resposta correta, gente, é a letra D, que é o número 1 e 4. Está correta, enquanto a 2 e a 3 está errada. Pergunta número 5. A pergunta número 5 é para você olhar a imagem e analisar, tá? Analise a imagem a seguir. Então, é para vocês olhar e analisar. Então, aqui nós temos uma figura, né? Essa figura no século... vamos fazer então aqui o que essa figura tem a ver com a pergunta. No século XVIII, criou-se um projeto arquitetônico para as prisões chamado pan-óptico. O objetivo era transformar a ambiência do confinamento, distinguindo-os das masmorras do antigo regime. Tal como demonstra a imagem, o projeto estabelecia no centro uma torre com um vigia e na periferia uma construção em forma de anel. A construção periférica era dividida em celas para os presos com as duas janelas, uma interna ao anel e outra externa. Como permitiam a luz atravessar a cela, com essa disposição espacial, o pan-óptico expressava a ideia iluminista, na medida em que o controle sobre os indivíduos era exercido por meio da... Então, isso aqui, gente, é um projeto arquitetônico chamado de pan-óptico, né, que vai construir aqui as prisões, e aí os presos são colocados de acordo com a sua condição social. Então, o pan-óptico, ele expressava essa ideia, né, aqui na medida em que o controle sobre os indivíduos que eram presos aqui, né, eram exercidos. Então, com relação a isso, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, gente, é a letra E. Utilização da claridade para conferir visibilidade aos presos e às suas ações. Então, esse projeto arquitetônico era uma forma também de proteger e vigiar aqui os presos naquela época, durante o período do antigo regime. Depois nós temos a pergunta de número 6. A Europa Ocidental vivenciou entre os séculos XVI e XVIII inúmeras transformações culturais e ou são uma dessas transformações. O que são uma dessas transformações que o século XVI e XVII, né, vivenciou aqui no aspecto cultural? Letra E. O movimento iluminista no século XVIII baseava-se no racionalismo e criticava os fundamentos do poder da Igreja, que apoiava os princípios do poder monárquico absolutista. O movimento iluminista, gente, ele vai pregar essa ideia de pensamento racional, né, que o desenvolvimento do ser humano ele se vinha através do pensamento racional. Por isso que as ciências racionais elas vão ganhar muito espaço nesse momento, né?
aqui dos iluministas. Lembrando que os iluministas eram que detinham todo o conhecimento naquele momento, né? Que eram que faziam parte da burguesia, que fazia parte da elite intelectual, né? Então era isso que o movimento fazia e criticava, né, o poder da igreja e as ideias defendidas pela igreja, né? A ciência vai, né, contradizer aquilo que a igreja dizia. E também defendia a ideia de que o rei era absoluto, né? Então o movimento iluminista vai defender essa ideia de poder monárquico absoluto. Então, a resposta correta é a letra E. 7. A Revolução Francesa consigna-se desta maneira um lugar excepcional da história do mundo contemporâneo. Revolução burguesa clássica, ela constitui para a abolição do regime senhoral e da feudalidade o ponto de partida da sociedade capitalista e da democracia liberal na história da França. Então aqui, gente, ó, está falando sobre essa pergunta, né, o conteúdo dessa pergunta é sobre a Revolução Francesa e a importância que os pensamentos iluministas contribuiu para a Revolução Francesa. Tanto é que as bases, né, defendidas, as bases ideais defendidas pelo iluminismo durante a Revolução Francesa foi a igualdade, a liberdade e a fraternidade, que foi um dos lemas, né, da Revolução Francesa. Então, a grande Revolução Francesa, com outras revoluções burguesas do século XVIII, refletiu as ideias dos filósofos iluministas. Dentre as características a seguir relacionadas, assinala a alternativa que apresenta a base do iluminismo. Então, a base do iluminismo, né, aqui o iluminismo, ele fazia uma crítica ao mercantilismo, uma crítica com relação à limitação do direito à propriedade privada, uma crítica, né, com relação à desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Tanto é que os pensamentos iluministas, nesse momento, vai escrever a Carta dos Direitos do Homem, né, que era um dos ideais defendidos, né, pelo sistema, pelo pensamento iluminista. Depois nós temos a pergunta de número 8. O texto abaixo recupera uma obra iluminista dirigida por Denis Diderot e Jean Lejeune d'Alembert, em 1772, na França, intitulada de Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, das Artes e do Ofício. Então, essa enciclopédia, gente, foi construída aqui, inclusive, pelo Diderot e do Jean d'Alembert, né? A enciclopédia era esse conjunto de conceitos aqui que tinha matemática, ciência, geografia, história. Então, reunia todo esse conhecimento no livro. Então, ali nesse livro, observava-se a confiança de que os homens eram ou podiam ser breves, senhores de seu próprio conhecimento. Então, ao publicar essa enciclopédia, os filósofos acreditavam que cada um poderia construir o seu próprio conhecimento sem ser preciso que o outro produzisse o conhecimento para você. Então, a pergunta número 8, a resposta correta é a letra B. Maneiras de fazer política muito diversas. Para os racionalistas, a política absolutista devia ser reestruturada ou revolucionada, pois os novos saberes deveriam vir das experiências e das novas ciências e não de Deus e seus emissários. Então, gente, o iluminismo vai pregar aqui que precisa haver um novo jeito de governar e que quem produzia aqui os saberes seria essas novas ciências e não a igreja, né? E não os emissários aí de Deus, que seriam os padres, os bispos e o Papa, né? Então o iluminismo vai fazer essa crítica, que o poder político precisa ser reconstruído e vai criticar a ideia, né, do ensino defendido pela Igreja Católica, ensinado pela Igreja Católica. Número 9. Número 9. As ideias liberais fizeram reflexões e anunciaram novas perspectivas sociais. Um dos seus pensadores mais famosos foi Locke. Defendia o quê? Resposta correta por John, os famosos aqui é a letra D. Liberdade natural dos homens, afirmando a necessidade da propriedade privada e combatendo o absolutismo. Depois nós temos então a pergunta de número 10. Na número 10, gente, nós temos o seguinte. Sobre o chamado despotismo esclarecido, é correto afirmar que, então, sobre o despotismo esclarecido, qual que é a resposta?
que o despotismo esclarecido defendia aqui, o que era correto afirmar com relação a isso, de que foi uma tentativa mais ou menos bem sucedida de algumas monarquias reformarem sem alterar as estruturas vigentes. Então, o despotismo esclarecido, né, vai defender, vai afirmar essa ideia de que houve, né, aqui mais ou menos, né, um sucesso aqui, né, com relação às reformas feitas pelas monarquias absolutistas sobre as estruturas vigentes que tinha naquele momento. 11. Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em projetos lucrativos, ao passo que um simples cavaleiro rural costuma empregar o seu em despesa. Um frequentemente vê seu dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos, com lucro. O outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Esses hábitos diferentes afetam naturalmente os seus temperamentos e disposições em toda espécie de atividade. O comerciante é, em geral, um empreendedor audacioso, o cavaleiro rural, um tímido em seus empreendimentos. Então, esse é um pequeno trecho do Adam Smith, né, que vai escrever no seu livro A Riqueza das Nações. Né. Neste pequeno trecho, o Adam Smith ele defende que ideia de que contrapõe o lucro à renda, pois gera racionalidade e modo de vida distinto. Então, o John Locke, nesse trecho, ele vai dizer o seguinte, que o lucro, né, ele está além da renda, né, porque ele vai dizer que a racionalidade aqui, né, é um dos modos de vida, né, empreendido aqui na sociedade naquele momento. Né. Então, esses hábitos diferentes afetam naturalmente os seus temperamentos. Né. Ele vai dizer da construção do pensamento racional. Depois nós temos a pergunta de número 12. Assinale a alternativa em que aparecem as principais ideias de Jean-Jacques Rousseau em sua obra O Contrato Social. Nessa ideia do contrato social, gente, nesse livro, né, do Rousseau, do Jacques Rousseau, ele vai defender a única esperança de garantir os direitos de cada indivíduo é a organização social civil, cedendo todos os direitos à comunidade para que seja politicamente justo o que a maioria decidir. Então, gente, nesse contrato social, né, o Rousseau vai defender a ideia de que a única esperança que o indivíduo tem para garantir os seus direitos é o que? A organização da sociedade. Né? Então, ele vai dizer que a partir do momento que a sociedade se reúne em associações, em sindicatos, em grupos, né, liberais, ele vai dizer que essa organização da sociedade é que vai fazer com que os direitos sejam garantidos. Né? Ele vai dizer que um só não faz verão, mas um grupo de pessoas, né, começando a reivindicar pela mudança, ela vai ser atendida. Né? Então, Adam Smith defende essa ideia de que a organização social ela ajuda a construir os direitos, né, da sociedade, das comunidades. Né? E para que politicamente, né, a grande maioria pode decidir aí no que precisa ser mudado. Por isso que a opinião pública, né, na grande maioria, né, ela é importante, porque ela faz mudar leis, ela faz mudar pensamentos. Né? Então, por isso que, né, nós temos que construir um pensamento, né, aqui, né, mais político, um pensamento mais em favor, né, das relações, né, sociais aqui. Depois nós temos a pergunta número 13. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que, voltando a falar sobre o iluminismo criticava o mercantilismo, a limitação do direito à propriedade privada, o absolutismo e as desigualdades de direitos e deveres entre o indivíduo. Então, essa pergunta que está sendo repetida, eu já falei, já expliquei para vocês. Então, o iluminismo vai criticar aqui o mercantilismo, né? Porque esse modelo político, esse modelo econômico, né, vai gerar aqui lá as desigualdades sociais. Né? A grande massa vai ser explorada por esse modelo mercantilista. 14. Assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos preceitos fundamentais da fisiocracia. Que o soberano é a nação, jamais se esqueça de que a terra é a única fonte de riqueza e de que a agricultura é que a multiplica. Então, nesses pensadores, fundamentos
fisiocratas, né, vai dizer que a única forma que o soberano e a nação têm de se enriquecer é através da terra, né, porque a terra é a única fonte de riqueza e que a agricultura multiplica ainda mais aqui o poder e a riqueza, né, das sociedades através da produção da terra, do trabalho na terra, da prática da agricultura. Agora nós temos a pergunta de número 15. Identifique nas sentenças a seguir citadas aquelas que expressam o pensamento de Montesquieu. Montesquieu é um importante filósofo dessa era moderna. Ele vai defender a ideia de que é verdade eterna, qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, o Montesquieu vai dizer que o poder nas mãos das pessoas corrompe, né? Então, tem um ditado que fala que basta você querer saber o caráter da pessoa, é dar poder a ela, né? Então, o Montesquieu, esse filósofo aí, né, da era moderna, ele vai dizer que o poder corrompe o ser humano. Então, ele diz assim, ó, bem no finalzinho, que é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder, né? Então, ele vai criticar essa ideia, né, aí de que quanto mais poder a pessoa tem, mais sem escrúpulo ela tem. Depois, a número 16 é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu até comentei com vocês, né, que o iluminismo ele vai influenciar a criação da Declaração dos Direitos do Homem. Teria grande repercussão no mundo inteiro. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica, de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Os homens nasceram e vivem livres e iguais perante a lei, dizia seu primeiro artigo, mas também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum. Assinala a alternativa que identifica um dos artigos da Declaração que prevê a distinção a que este texto se refere. Então, gente, dentro dessa declaração vai ter uma série de artigos defendendo os direitos do homem, que inclusive a Declaração dos Direitos Humanos foi inspirada nessa carta, né, aí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nessa carta, nessa declaração, nós temos aqui um dos artigos que diz: a propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Então, essa Declaração dos Direitos Humanos vai dizer que todo ser humano tem direito à propriedade privada, que isso é um direito natural, que é um direito sagrado, que é um direito inalienável, né, que não pode passar para o outro, e inviolável, que ninguém pode entrar, né, aqui na sua residência sem autorização judicial. Então, sua residência ela não pode ser violada, né? Então, isso aqui é um dos direitos aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois nós temos a pergunta de número 17. Na pergunta 17 tem o seguinte: o iluminismo do século XVIII abrigava dentro de seus valores o racionalismo. Então, o iluminismo, a gente vai defender essa ideia de valores humanos e de racionalidade, que o ser humano tem a sua própria capacidade de construir seu próprio conhecimento. Então, tal perspectiva confronta-se com as visões religiosas do século anterior. Esse confronto anunciava que o homem das luzes, né, as luzes é o iluminismo, gente, porque o iluminismo defendia que aquele homem que vivia na Idade Média, nas trevas, era ignorante, e que o iluminismo veio para iluminar essas pessoas que viviam aí na ignorância, né? Então, a resposta correta com relação a essa pergunta, gente, é a letra D. Infinita e inesgotável, constituindo-se um campo privilegiado da ação do homem, dando em troca condições de sobrevivência, principalmente no que se refere ao seu sustento econômico. Agora nós temos a pergunta de número 18. Leia o texto. Se existe ateus a quem devemos culpar, se não os tiranos mercenários das almas, que provocando em nós a nossa revolta contra as suas velhacarias e hipocrisias, leva alguns espíritos fracos a negarem a Deus que esses monstros desonram. Quantas e quantas vezes esses sanguessugas do povo não levaram os cidadãos oprimidos a revoltarem-se contra o seu próprio rei? Este texto é de autoria de quem?
Quem é que escreveu esse texto, né? Esse texto dá crédito a quem? A o Voltaire. O Voltaire é um filósofo, né, que em seu dicionário filosófico, né, um libelo anticlerical com fortes críticas à conduta do sacerdote. Então, Voltaire também, gente, ele foi um dos filósofos que fez uma crítica na Igreja Católica muito grande, né? Criticava todo o modelo que se tinha lá durante o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, Voltaire ele vai fazer essa crítica, né, nesse livro Dicionário Filosófico. Então, a resposta correta é a letra E, né? Agora nós vamos para o número 19. Dividimos a história em eras, com começo e fim, bem definidos, e mesmo que a ordem seja imposta depois dos fatos, a gente vive para frente, mas compreende para trás. Ninguém na época disse, oba, começou a renascença. É bom acreditar que os fatos têm coerência, sentido e lições, mas podemos aprender a lição errada. Contextualizando historicamente o movimento da renascença, a que o texto se refere, é correto afirmar que o renascimento cultural, gente, foi, né, um movimento intelectual que veio para mudar o mundo das artes, né, veio revolucionar, né, veio dar mais colorido, veio dar mais elementos, retomando, né, a produção cultural, intelectual e artística que tinha lá nas antigas, né, nas sociedades greco-romanas, né, tanto na Grécia quanto em Roma. Então, o Renascimento foi essa retomada aí, do conhecimento. Então, a Renascença, gente, vai defender essa ideia, né, de que começou, né, não tinha um tempo certo para dizer, agora está começando isso, agora, né, na história, né, não tem como você reviver o passado, mas tem como você projetar o futuro, né, porque a história, né, ela tem esse papel de de revisitar o que foi feito no passado para a gente entender como que está a atualidade para a gente projetar aí um futuro melhor. Esse é aí o papel do historiador, né? Então, a resposta correta com relação ao Renascimento destacou-se por produzir a observação da natureza e a experimentação com métodos básicos no conhecimento científico e na reconstrução das teorias aristotélicas modernas. Ai, gente, estou quase terminando. Falta 20, 21, 22. Nós vamos chegar lá. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, obedece com tudo a si mesmo, permanecendo assim tão livres quanto antes. Esse é o problema fundamental, cuja solução o contrato social oferece. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. E recebemos enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Jean-Jacques Rousseau, do contrato social, que eu citei para vocês anteriormente. Né? O texto apresenta características de que o iluminismo, né, os iluministas defendem a liberdade individual e a necessidade de uma convenção entre os membros de uma sociedade. Então, essa ideia que é defendida pelo Rousseau no contrato social vai dizer que, né, o ser humano tem a liberdade, né, que o ser humano nasce livre e que o ser humano tem essa capacidade de mudar a sociedade através do pensamento racional, né, através da construção do conhecimento. A resposta correta é a letra C. Depois nós temos então a pergunta de número 21. Pergunta número 21. As teorias dos economistas clássicos foram importantes para consolidar o capitalismo e reorganizar a produção da época, quebrando tradições nos negócios e rompendo preconceitos com relação ao uso do trabalho assalariado. Os economistas clássicos defendiam o quê? O que eles criticavam? Criticavam a excessiva interferência do Estado na economia, derrubando teses mercantilistas e valorizando o trabalho produtivo. Então, aqui, gente, nós vamos ter uma ideia, uma teoria, né, dos economistas que tentavam consolidar o capitalismo e que dava contribuição para o liberalismo, né, porque o liberalismo ele criticava essa constante interferência do Estado nas relações econômicas. O liberalismo defende essa ideia
de que o Estado não pode intervir nas relações econômicas, no preço, nas transações comerciais. Então, a resposta correta é a letra C, número 22. A número 22, gente, é o seguinte: o iluminismo foi um movimento intelectual, portador de uma visão unitária do mundo e do homem, apesar da diversidade de leituras que lhes são contemporâneas. Conservou uma grande certeza quanto à racionalidade do mundo e do homem, a qual seria imanente em sua essência. Suas principais linhas de força foram as principais correntes de pensamento, né, as bases do o tripé aí do pensamento iluminista, gente, foi o que? O pensamento crítico, o primado da razão, a antropologia e a pedagogia, né? Então, o iluminismo ele defende essa ideia, né, de que o ser humano pode construir um senso crítico, né, baseado na razão, baseado nos estudos, né, aqui do comportamento humano, né? Então, ele vai defender essa ideia, né, de um pensamento crítico, de uma construção de uma sociedade mais crítica, né? Que é baseado primado na razão, na antropologia, né, que é o estudo das relações sociais e da pedagogia. Né? A pedagogia é o ensinar-se, né, para os outros aqui através do pensamento crítico e que cada um pode construir aqui o seu pensamento crítico. Então, cheguei ao final da correção, né? Aqui eu deixo para vocês um grande abraço e reforço a ideia de que se vocês têm alguma dúvida, né, pode me consultar aqui no WhatsApp que eu vou tentar solucionar aqui a sua dúvida, o seu questionamento. Então eu deixo para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.